Após Manuel Capasso e Souza darem adeus, o Vasco define mais uma saída nessa próxima janela de transferências que será aberta no dia 10 de julho. E aqui nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, qual é esse atleta que está dando adeus ao nosso Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações, falar, sobre a situação de Felipe Coutinho. O jogador vai renovar contrato com o Cruz Maltino e eu vou trazer novidades importantes para você aqui neste vídeo. Além disso, falar sobre a base. Teve ontem o Vasco amassando o rival pelo Campeonato Carioca e muitas outras notícias. Você, aí, amigo vascaíno, terá pela frente um Acorda Vascão movimentado, agitado, cheio das últimas novidades do nosso gigante da Coreia. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, tá bom? Esse vídeo, inclusive, que você está assistindo agora é o Acorda Vascão. Ele está aqui no canal desde as 7 horas da manhã à sua disposição, sendo que às 7 tem uma live, de estreia deste conteúdo. Além disso, tem o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro, trazendo a você as últimas notícias e informações do nosso Vasco. Então, você aí é vascaíno, que ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco, ajude o nosso crescimento. Além disso, deixe seu like, compartilhe e venha fazer parte aí da família canal do Gigante Vasco. Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar simplesmente com a melhor notícia que eu poderia trazer relacionada a Vasco da Gama neste Acorda Vascão, que foi com relação ao que aconteceu ontem. Ontem tivemos um jogo de ida da Copa Rio Sub-16. Esse jogo ocorreu no estádio Nivaldo Pereira, com o mando do Vasco da Gama contra a equipe do Flamengo. O Vasco jogou esse jogo válido pelas finais aí dessa Copa Rio. Teve uma escalação cheia, recheada de grandes jogadores e alguns dos principais atletas do Sub-17 desceram a categoria Sub-16 para dar uma ajuda à molecada aí das categorias de base. E o Vasco venceu, tá? O Vasco passou o carro no Flamengo, venceu pelo placar de 3-1, com gols marcados por Cauã Vitor, Diego Minetti e Léo Vilela. A partida de volta estará acontecendo no próximo final de semana, com o mando do Flamengo, tendo data e horário ainda a definir. Mas a base forte do Vasco da Gama segue mandando, aqui no Rio de Janeiro. Quando se trata de Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, Vasco e Botafogo na base, pode ter certeza que o resultado será um só: a vitória do nosso Vascão. Prosseguindo aqui com o vídeo, porque além, dessa baita informação, dessa novidade que sem dúvida nenhuma empolga o torcedor vascaíno, recentemente também, o Vasco vem contando aos pouquinhos com um grande nome, que é o nome do Estrela e do David, dois jogadores aí que infelizmente sofreram com grandes problemas de lesão. Ambos atletas nem sequer entraram em campo ainda nessa temporada de 2025, vestindo a camisa do nosso Vasco da Gama exatamente por conta disso. O Estrela, um problema congênito no joelho, e o David, ele rompeu os ligamentos do joelho no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. E olha, nesse momento, o Vasco faz de tudo para ter ambos os atletas à disposição o quanto antes. Não à toa, foi feito um cronograma, especial para esses dois jogadores. Porque nesse momento, por exemplo, o Pablo Perretti está lá na Suíça, curtindo férias. O Vasco deu 10 dias de folga após a partida da última quinta-feira contra o São Paulo. Deu sexta-feira, amigo. É folga para todo o grupo. Foi folga para todo o grupo. Mas David e Estrela tem um caso diferente. Informação é que esses são os únicos jogadores do elenco do Vasco que não vão ter férias, amigo vascaíno. A dupla, inclusive, além de não ter férias, estão indo ao CT Moacir Barbosa. Então, David e Estrela nesse momento vão ao CT Moacir Barbosa. A tendência aí é que, inclusive, amigo vascaíno, ambos os jogadores estejam aptos no dia 23. Por isso que o Vasco corre aí com essa programação relacionada a esses dois atletas. Para que nesses 10 dias,
em que os jogadores estarão longe automaticamente, querendo ou não, é o normal, não vão se alimentar direito, vão comer besteira, não vão se exercitar fisicamente, e aí voltando ao campo, né, no próximo dia 23, vai ter um tempo ainda necessário para retomar a forma física que eles tinham antes dessa parada de 10 dias. E aí o Vasco tem por objetivo fazer o quê? Nesse tempo em que os jogadores, chegando no dia 23, terão que fazer um processo de recuperação física, é o tempo perfeito para o David e o Estrela entrarem ali novamente, se reintegrarem ao elenco do Vasco da Gama e iniciarem esse processo também de recuperação física para o restante da temporada de 2025, mas o Vasco tem uma expectativa muito grande, cara, com esses dois jogadores, muito grande com relação ao David, muito grande com relação ao Guilherme Estrela, ambos jogadores aí que com toda certeza serão muito importantes para o Vasco e ainda mais nas mãos de um grande técnico, que é o técnico Fernando Diniz. Prosseguindo aqui com o vídeo, amigo vascaíno, porque é claro, ainda temos muitas informações para trazer a você aqui neste Acorda Vascão. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do futebol, porque hoje, segunda-feira, entramos numa semana muito importante. Uma semana que eu não vou dizer que é uma semana definidora, ainda não, mas é uma semana essencial. É uma semana em que o Vasco poderá, de fato, dar passos largos, olhando principalmente para essa próxima janela do dia 10 de julho. Será aberta no dia 10 e vai ali até o iniciozinho de outubro. Nessa semana chegará aqui no Rio de Janeiro Admar Lopes, diretor executivo português, contratado recentemente pelo Vasco da Gama para ser o grande nome dessa reformulação que o Vasco fará. Admar Lopes, mesmo à distância, como eu trouxe até a você, caso tenha acompanhado no Boa Noite Gigante de ontem, ele já trabalha, principalmente com o grupo, que é o setor de scout e análise do nosso Cruz Maltino. Admar Lopes já está fazendo esse trabalho de procura no mercado por nomes, por reforços, por jogadores, posições, é claro, indicadas pelo trabalho do técnico Fernando Diniz. A comissão técnica do Vasco da Gama entendeu que hoje a grande carência dentro desse atual elenco é o setor de meio campo e o ataque, esses dois setores aí de criação e de fechamento das jogadas hoje, internamente há um entendimento, são dois setores com necessidades de contratação. Então, exatamente por conta dessa situação, amigo torcedor vascaíno, Admar Lopes já iniciou esse contato com o departamento de scout para atacar essa carência dentro do elenco do Vasco da Gama. Com relação às prioridades, pelo menos, do diretor executivo Admar Lopes, jogadores do mercado aqui sul-americano, jovens jogadores com potencial de crescimento, diretor executivo Admar é um profissional que conhece muito o mercado aqui da América do Sul. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte, teremos chegados, isso é um fato, te garanto. O Vasco vai contratar nessa janela de transferências. Se será grande reforço, ou se serão grandes reforços, melhor dizendo, eu não sei, nesse momento não consigo te informar, até porque está tudo muito inicial até com relação ao trabalho da Admar Lopes. Mas o Vasco vai contratar. E tem até a estratégia de, nessa janela de transferências, realizar algumas moedas de troca. O que seriam moedas de troca, amigo vascaíno? Dar jogadores para pegar outros. O Vasco recentemente se livrou de dois atletas, Souza e Manuel Capasso, dois jogadores que tiveram saídas antecipadas do nosso Vasco da Gama. E o Vasco tem um terceiro nome, o próximo nome da fila, para deixar o nosso Cruz Maltino, que é o chileno Jean Davi Menezes. Está confirmado, amigo torcedor vascaíno, Jean Davi Menezes não ficará no Vasco da Gama, é o próximo nome a deixar o nosso Cruz Maltino nessa janela de transferências que será aberta nesse próximo dia 10 de julho. As partes se reuniram agora, no final, né, desse mês de maio, tendo como principal objetivo definir exatamente o futuro do jogador. É assim, inicialmente, o desejo do Jean Davi Menezes era uma rescisão contratual, porque era o mundo perfeito. O empresário colocou o Jean Davi Menezes no Vasco no meio do ano passado, e inicialmente o pensamento era: vamos rescindir o contrato, o Jean Davi ficaria livre e assinaria um contrato de graça com qualquer outro clube, sendo que esse outro clube teria que pagar luvas referente ao passe do jogador diretamente ao atleta e ao seu empresário. O Vasco regou, até porque no ano passado o Vasco investiu 8 milhões e 400 mil reais pela compra do Jean Davi Menezes junto ao Toluca do México. Então o Vasco foi contra a postura do atual empresário
e a expectativa é que o Vasco consiga uma negociação nessa próxima janela por venda, mas a grande possibilidade é sim de uma transferência envolvendo troca de atletas, troca de ativos. Não necessariamente a troca, mas pelo menos uma ida do Jean Davi Menezes ao seu futuro clube, uma chegada ao Vasco da Gama de um atleta desse clube que o Jean Davi Menezes está indo e uma pequena recompensação financeira. Algo que o Vasco, por exemplo, negociou relacionado ao Jean Davi Menezes e a sua saída foi com o América do México. Foi realidade. O Vasco negociou com o América do México no início do ano a questão do Jean Davi Menezes ir para o clube mexicano, o Brian Rodrigues vir para o Vasco da Gama, o Vasco colocar uma grana na mesa e liberar ainda o atacante chileno. Recentemente, a informação é até que o Colo-Colo, clube do futebol mexicano, também estaria interessado no Jean Davi. O Vasco tem um atacante lá que está de olho, que é o Lucas. Vou até confirmar o nome, né, do atleta para não falar nenhum tipo de besteira. Lucas Cepeda, ponta esquerda, mesma posição do Jean Davi Menezes, só que o Lucas Cepeda é um jogador mais jovem, né? 22 anos de idade ainda, uma joia do futebol chileno, e o objetivo do Vasco era exatamente esse: libera o Jean Davi Menezes para o Colo-Colo e consegue um descontinho aí no momento da compra. Mas está certo, está definido, independente para onde vai ser, como as negociações serão tocadas. Após as saídas de Capasso e Souza, Jean Davi Menezes é o próximo dessa lista a sair do nosso Cruz Maltino. Concorda com a saída do Jean Davi? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Enquanto o Admar Lopes agiliza essa questão da saída do Jean Davi Menezes, busca a questão de reforço do mercado, também internamente tem que ajeitar a questão das renovações contratuais. Eu trago aqui a você informação sobre 2 atletas em específico neste Acorda Vascão. Aliás, 2 não, amigo vascaíno. 3 atletas. Léo Jardim, Paulinho Paula e Felipe Coutinho. Vamos por parte? Vamos lá. Primeiro, com relação a Paulinho Paula. O Vasco já sentou, ou aliás, já propôs ao empresário do jogador uma renovação contratual. Entretanto, essa proposta formalizada pelo Vasco ainda não foi aceita. Aceita, pois não houve uma resposta. Então, a partir do momento que o empresário não responde uma proposta de renovação, ele não diz sim nem não, entretanto, está muito mais para o não do que para o sim. Então, essa proposta ainda não foi de fato aceita, até porque não houve uma resposta, e o Vasco aguarda a resposta do Paulinho Paula, mas a situação segue na mesma. Tudo igual com relação à situação entre Vasco e o jogador. O Vasco quer a renovação de Paulinho Paula, é um contrato que vai até o final do ano, mas ainda não saiu do papel, ainda não saiu do campo das ideias. E além do Paulinho Paula, temos também a questão do Felipe Coutinho, que é completamente diferente. A situação do Felipe Coutinho está andando mais do que nunca. O empresário do jogador está na Inglaterra para negociar a rescisão contratual do Felipe Coutinho com o West Ham. Rescindindo seu contrato com o West Ham, ele ficará livre no mercado e assinará um novo vínculo contratual com o nosso Vasco da Gama. Informação até dada ontem, tá? Pelo jornalista Fábio Azevedo, é que o interesse da diretoria, até um consenso entre a diretoria e o Felipe Coutinho, é que esse novo contrato do Coutinho com o Vasco venha a ser feito até o meio de 2027. Felipe Coutinho é um jogador aí, querendo ou não, jovem, não tem uma idade muito avançada. Estamos falando de um Coutinho que nesse momento tem apenas 33 anos de idade, que foram completados agora nesse último dia 12 de junho. Então, ele assinaria um contrato com o Vasco até o meio de 2027, para fechar esse ciclo, caso o Vasco, é claro, queira fechar, pois se tiver bem, vai ter por interesse uma renovação, com 35 anos de idade. Uma idade boa, uma idade legal. Coutinho tende sim a renovar esse contrato, então as coisas estão andando com o Felipe Coutinho, diferente do que está acontecendo com o Paulinho e diferente do que está acontecendo com o Léo Jardim, que é para mim a situação mais preocupante até o momento, que vai cair nas costas do Admar Lopes. Até o momento não houve um acerto, não houve uma definição, é uma grande incógnita. A semana será importante para isso. E ontem, o jornalista Leonardo Baran entrevistou um jornalista português na porta do estádio nos Estados Unidos, onde aconteceu a partida entre Porto e Palmeiras. E ele foi questionado, o jornalista português, sobre um possível interesse do Porto na contratação do goleiro Léo Jardim. Eu trago aí para você, nesse Acorda Vascão, as palavras desse jornalista agora, nesse momento. Se liga. O que você tem sobre isso? Você também chegou a falar, ouviu falar sobre isso? Por enquanto, aquilo que chega a Portugal, as notícias que chegam a Portugal, é que o Porto estará interessado no central. Acho que é a prioridade máxima do Martin Anselmi para esta equipa do Porto.
foi aquilo que faltou durante a época toda, a estabilidade defensiva, acima de tudo. E em relação ao Diogo Costa, o que sabemos é que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, o Diogo Costa tem sido sempre apontado a grandes clubes europeus e nunca saiu. E até se falou que agora a possibilidade de ele estar agora lesionado lhe podia também dar alguma margem para negociar a saída dele agora do Porto, ter essa margem, uma vez que não está aqui a competir. Agora, essas informações não têm chegado a Portugal, tem chegado sim a questão do Porto estar interessado num central forte que seja capaz, no fundo, de comatar a saída do Pep, por exemplo, que mesmo com 40 anos, muitos adeptos do Porto diziam que ele fazia muita falta ali ao centro da defesa. Mas ele está fora só do jogo de hoje, né? Sim, está em tratamento, está com desgaste muscular, veio da seleção, depois de ter vencido a Liga das Nações ao Serviço de Portugal, fez o primeiro treino, no segundo já não esteve no treino, tem feito ginásio, recuperação, e daquilo que os responsáveis do Porto têm dito é que ele estará, ao que tudo indica, disponível para viajar para a Atlanta e defrontar o Inter de Miami. O reserva é bom? Sim, o Cláudio Ramos é bom, porque o Cláudio defendeu na final da Taça Portugal, foi a escolha do Martin Anselmi, aliás, o Martin Anselmi não, do antigo treinador do Vítor Bruno, para jogar finais da Taça Portugal, Taças da Liga, e o Diogo Costa fica sempre reservado para o escalão principal, para a primeira Liga. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras da imprensa portuguesa com relação ao futuro do goleiro Léo Jardim. Você é a favor de uma saída? Eu vi ontem muitos comentários, né, assim, no sentido de desiste logo do Léo Jardim, bola pra frente, vão procurar outro goleiro no mercado, que é a melhor coisa a ser feita nesse momento. E é claro, eu quero saber muito a sua opinião, então a deixe nos comentários. Você também é a favor desse papo? Deixa o Léo Jardim pra lá, a vida que segue, e vambora procurar outro goleiro no mercado? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Agora, eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Acorda Vascão dessa segunda-feira, o primeiro dia da semana. Já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês, tá? Com o Fala Gigante, então eu conto mais do que nunca com a sua presença. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.